Será que você é sensitivo ou extremamente neurótico? Ou será que é os dois? Como a gente pode diferenciar uma coisa da outra? E vocês vão perceber que elas são muito parecidinhas e que dá sim pra gente confundir. Mas vamos entender o que que é um e o que que é outro, não é mesmo? Quando a gente fala de uma pessoa sensitiva, eu em especial, acho que todos nós somos. Todo ser humano tem uma sensibilidade, tem uma percepção, consegue detectar coisas. Uns nomeiam, outros não nomeiam, outros acham isso normal, natural. E às vezes conversando com outras pessoas é que a pessoa consegue se perceber que, nossa, realmente eu tenho essa percepção mais aguçada do que outras pessoas. E também quando nós falamos de uma sensibilidade, e de uma percepção de algo que não está tão palpável, né? Essa percepção sensitiva é algo que não é tão palpável quanto esse sofá, por exemplo, mas que exige que você perceba o que está envolvendo este sofá, será o que está ao derredor, né? Então, e eu digo que todos nós temos isso, né? Quantas vezes você teve uma ideia, veio um insight, você olhou para alguém e você se simpatizou ou não se simpatizou, depois você até vem saber o porquê que talvez você não tenha se simpatizado, e fala, nossa, então foi por isso. Então a gente tem isso aflorado. Agora, há algumas pessoas que têm isso de uma forma muito mais intensa. E quando a gente tem uma sensibilidade muito mais aguçada, a gente começa a ter algumas sensações um pouco esquisitas para a grande maioria das pessoas. Por exemplo, estar no meio de muitas pessoas, de um conglomerado de gente, de muita bagunça, isso acaba para uma pessoa sensitiva trazendo um mal-estar, né? Que é diferente de outras pessoas que até teriam essa sensibilidade, mas elas curtem e ficam numa boa no meio de multidões e tá tudo ok, elas podem se sentir um pouco mais cansadas, né? Um pouco mais desenergizadas, mas não chegam a trazer um incômodo muito grande. Já para o sensitivo, isso passa a ser algo assim extremamente desprazeroso, como se tivesse uma energia entrando no seu corpo, você sendo invadido por algo que você não denomina e que acaba com a tua vitalidade, ou pode trazer uma irritação muito grande, ou pode trazer de repente uma tristeza, uma apatia muito grande. Então, na hora que você está lá numa festa, ou onde tem um monte de pessoas, todo mundo ali se divertindo, e essa pessoa sensitiva parece que ela vai se encolhendo, né? Parece que ela não consegue aproveitar tudo aquilo com aquela alegria com que todos aproveitam, e ela começa a se sentir às vezes meio que esquisita e pode até ser taxado pelas outras pessoas de esquisita. Mas este é um dos indícios, é justamente a dificuldade de se manter o seu campo energético no meio de multidões, de conglomerados, de farra, de folia. Às vezes torna mais difícil para uma pessoa sensível. Também um outro sinal muito forte de uma pessoa sensitiva é ela captar rapidamente o estado emocional do outro. Então, sabe quando você bate o olho e você fala, nossa, a pessoa não está bem, sem que essa pessoa tenha transparecido fisicamente, ou sem que ela tenha falado alguma coisa, ou às vezes só de você pensar naquela pessoa, você pensa e fala, nossa, essa pessoa não está bem. Né? Então, daí te dá aquela, né, a hora que você vai ligar para essa pessoa, fala assim, nossa, que bom que você me ligou, porque eu estava assim, assim, assado. Então, são sinais que vai fazendo com que a pessoa perceba o quanto que ela realmente capta ondas de energia mais sutis, que a grande maioria não capta, ela acaba então trazendo isso. Assim como também uma outra coisa que um sensitivo ele pega muito forte é quando ele fica ouvindo tragédias ou assistindo aqueles filmes, sabe, de muito drama ou de um suspense, o que para todo mundo passa até a ser alguma coisinha mais gostosinha, sei lá eu, de uma adrenalina, ele acaba ficando muito mal. É como se ele entrasse na energia, nas emoções dos personagens e aquilo entra de uma tal forma dentro dele que ele não consegue nem fazer essa diferença muito grande, sabe o que eu estou sentindo, o que não, né? Por que eu estou aqui entrando nesse estado emocional tão complicado desta maneira? Então são alguns pontos que de sensibilidade mesmo, né? Onde a pessoa, quando ela tem esse lado mais sensível, ela
capta mais. Então ela capta a emoção do outro, o ambiente, então ela tá bem, daí de repente ela não tá mais bem, não aconteceu nada, mas é porque entrou em contato com alguém ou entrou em algum ambiente que estava um pouco mais denso e ela registra aquilo e já detona o seu humor, a sua vitalidade, tudo. Então são pessoas que às vezes têm aquele pique de energia que sobe e cai muito rápido, sem nenhum motivo, não é por falta de sono, não é por falta de alimentação, é simplesmente, como se de repente a energia é drenada. Você fala, nossa, o que aconteceu? Né, que eu, de repente, caio. Assim como também, em alguns momentos, também, sem mais nem menos, parece que vem uma onda de energia altamente positiva e que é leve, a pessoa está feliz, está alegre, também não sabe por quê. Então, são oscilações muito drásticas de humor, de vitalidade, de disposição. Então vocês percebem que tudo isso que eu estou dizendo, ele acomete todo mundo, né? Todas as pessoas, elas acabam vivenciando isso. O que vai diferenciar é justamente a quantidade de vezes, né? O quanto que isso acontece, o quanto que isso passa a ser realmente algo desagradável para você, ou uma coisinha que tá, tudo bem, passou, sabe? Né? Perdi um pouco de energia, mas tudo bem, não fico, aquilo ali não passa a ser algo tão assim, pro sensitivo aquilo é algo muito intenso. É muito difícil até para ele conviver com tudo isso sem se sentir tão, sabe, vulnerável e sem estar assim tanto nessa oscilação. E tem também alguns sinais físicos que quem é sensitivo os tem, mas isso não significa que quem tenha é. Então, mais ou menos daquela forma. Mas quem é sensitivo com certeza tem alguns desses sinais físicos. Um deles é aquela pinta dentro do olho, sabe aquelas manchinhas pretinhas que as pessoas têm às vezes dentro do olho, uns têm um pouquinho mais para cá, outros têm mais escondidinho, eu tenho uma bem escondidinha aqui em cima, né, que são pintinhas, ou pintas ou manchas dentro da parte branca dos nossos olhos. Isso é um sinal. Um outro sinal é no joelho, atrás do joelho, né? Tá aqui na parte de trás do joelho, você tem uma bolinha. Se a pessoa colocar a mão ali, ela vai ver que tem, parece que uma bolinha, como se fosse qualquer outra coisa, mas desde sempre. São pontos de sensibilidade. Assim como também aqui no cotovelo, tem uma protuberância, uma bolinha um pouco abaixo. Então são alguns pontos, e tem outros pontos também dentro no corpo, que eu não vou aqui citar todos eles, mas esses três, eles são os mais comuns de serem notados e vistos. Então nós temos marcas no nosso corpo de um corpo mais sensível, de um corpo que registra coisas que a grande maioria não está registrando. Então, como eu disse, você pode até ter uma pintinha ali no olho e você fala assim, poxa, eu não tenho tanta sensibilidade assim. Ou, agora, se você tem sensibilidade, você tem essa pintinha no olho. É mais ou menos por aí que eu quero que você vá se percebendo. E quando eu falei, né, no início, será que é neurose? Será que eu sou neurótico? Será que tá ali, né, que eu sou uma pessoa mais perturbada ou eu sou sensível mesmo? Como diferenciar estas duas coisas, né? A maneira de nós diferenciarmos parte muito de um autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você pode ou ser sensitivo ou não ser, você vai estar oscilando o seu humor, o seu estado vital, a sua energia, com ira, tendo um monte de outras coisas, porque você não se conhece. Então, a primeira grande coisa para que você possa diferenciar o externo do interno é você saber o que é o seu interno. Então, quem é você? Como é o teu estado? Como é que é o seu humor naturalmente? Quem realmente você é e como que você responde às situações externas. A partir do momento de que você sabe muito bem do seu interno e quem é você, fica fácil registrar quando que o externo se aproxima e causa uma certa oscilação. Daí você percebe que é o externo ocorrendo, trazendo essa oscilação, e não o interno dando a justificativa do externo. Que é isso que às vezes eu digo que, né, um neurótico de carteirinha, ele faz isso. Ele tudo é responsabilidade do outro. Eu estava bem, mas agora não fiquei mais bem por causa de você, por causa disso, por causa daquilo. Então a pessoa vai se eximindo de uma responsabilidade. E o sensitivo, ele tem uma responsabilidade muito grande de se auto-perceber e perceber o externo. Sem se deixar contaminar pelo externo, mas simplesmente reconhecendo. É como você sabe a temperatura do seu corpo e você coloca a sua mão numa água um pouco mais quente e você percebe o calor daquela água.
Ou você se aproxima de um fogo e percebe, sente o calor, mas não necessariamente você precisa enfiar a mão naquele fogo e queimar a sua mão. Então é essa percepção de si e do meio que faz com que você fique mais atento, né? Com o seu olho de olhos mais aberto, com as suas percepções, suas anteninhas todas ligadas, para fazer o quê? Saber o que está acontecendo lá, quem é você e como lidar com tudo isso. É aí que um sensitivo ele passa a ser útil para si e para as outras pessoas, para o nosso meio. Quando ele não tem este autoconhecimento, esse discernimento de si e o discernimento das energias que ele detecta, simplesmente ele pode cair na vala do neurótico. Daí aquela pessoa que está o tempo inteiro irritada, triste, oscilando, né? Tem um monte de outras coisas ali que a pessoa pode até se achar sensível demais, sensitível, mas para mim ela estaria sendo mais uma pessoa mais desequilibrada consigo mesma. Daí você fala assim, Maura, é mais difícil para um sensitivo se equilibrar? eu vou dizer que sim, poderíamos dizer que é mais difícil. Mas, por outro lado, eu vou dizer que é uma situação onde quem tem uma sensibilidade maior, obrigatoriamente, querendo ou não, vai ter que se autodisciplinar para se autoconhecer. Porque passa a ser uma questão de sobrevivência. Enquanto que uma pessoa que tem uma casca um pouquinho mais dura, até pode ir nos embates que não vai sentir tanto. Agora, quem tem uma casca mais fininha, ou ela se fortalece se conhecendo, ou ela vai ter uns embates muito mais dolorosos. Então, eu digo que ter uma sensibilidade maior é exigido do espírito uma disciplina muito maior. E é aí que eu acho que somos pessoas mais sensíveis, elas vieram talvez até, né, aqui colocando entre aspas, até aqui falando um outro assunto que é a escolha de nascer mais sensível, vem justamente de um desafio de alma, né? O quanto que você fala, deixa eu nascer bem sensível para ver se eu tomo vergonha na cara e começo a me conhecer, né? Que eu vou estar mergulhado num monte de energias diferentes, mas vou ter que reconhecer a minha e não vou ter escapatória, ou eu faço isso ou eu faço isso, é uma questão até de sobrevivência. Então, nesse sentido que eu digo que se você se identificou, né, sendo um sensitivo, saiba que existe um chamado da sua alma para disciplina, autoconhecimento, discernimento de si mesmo e discernimento do externo. E isso é muito bonito quando o sensitivo aprende a lidar com tudo isso, porque daí sim ele passa a ser um canal do bem. Se ele não consegue fazer isso, ele passa a ser um canal do mal. Um canal de todas as coisas ruins que possa estar existindo, quer dizer, ele não sabe decodificar e utilizar este seu campo sensitivo para auxiliar aos outros, a si mesmo e tudo mais. Ok? Bom, então é isso. Então agora é a hora de você dar um like nesse vídeo, clicar no sininho e dar um joinha, tá bom? Até mais!